Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesta hora, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos oriente. Colocamos também diante do Senhor os enfermos. Quero me lembrar do papai e também do Brendo, que estão passando situações tão difíceis com a saúde. Que o Senhor tenha misericórdia deles e que a sua vontade seja estabelecida. Enquanto isso, eu peço que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa alegria e que hoje o Senhor esteja falando conosco. Obrigado por esse tempo, obrigado por esses irmãos que tiraram um tempo para juntos estudarmos a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos na sequência ao livro de Levítico. Hoje nós vamos começar a entrar nas festas. Vou passar algumas poucas informações que seriam um pouco de que nós já falamos, mas de outra maneira. O livro de Levítico é tanto um manual para o culto de Deus em Israel, como uma teologia antiga da aliança ritual. Toda aliança levítica, ela está baseada em rituais, em sacrifícios, em festas, mas tudo aquilo espelhava alguma coisa, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, em vez da gente tentar praticar essas cerimônias, ou tentar buscar um sentido espiritual mais profundo nelas, nós devemos, como cristãos, estudiosos da Bíblia, ter o foco no caráter santo divino, ou seja, nos princípios que esses rituais apontavam. Porque os princípios espirituais, atrás dos rituais, eles são atemporais, eles são eternos, porque eles estão imbuídos na natureza de Deus, são princípios de Deus. Talvez algumas igrejas hoje tenham cometido o equívoco de querer reproduzir as festas de Israel, os sacrifícios de Israel, como se isso tivesse algum efeito. Na verdade, a Bíblia diz que essas coisas apontavam para o que Cristo ia fazer. Nós temos que entender e buscar e conhecer quais os princípios daquilo, o que Deus queria com aquela determinado sacrifício. O livro Levítico deixa claro que o propósito de Deus era criar um povo separado e santo, um povo para ele, separado dos demais povos, para ele, para viver como ele desejava. E a vida dessas pessoas deveria refletir o caráter de Deus e contrastar com o comportamento das nações vizinhas. É o mesmo desejo, é o mesmo princípio que Deus tem hoje para nós como igreja. Povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem que viver para a glória de Deus. Tem que ser o representante de Deus aqui na terra. Nós somos cidadãos dos céus. Então, o princípio é o mesmo. Eles deveriam obedecer às regras de Deus, mesmo quando não entendiam. É interessante que nós hoje também devemos obedecer às Escrituras, às regras de Deus, mesmo quando nós não temos um entendimento pleno. E algumas coisas das Escrituras nós não temos entendimento pleno. Por exemplo, quando você pensa nos últimos dias, na escatologia, existe muitas divergências. Como é que vai se dar o fim do mundo? Como é que se vai se dar o arrebatamento? Como que é isso? Mas mesmo a gente não tendo um entendimento pleno, a gente tem que estar pronto para ter um coração obedecido. O entendimento de um cristão acerca do Antigo Testamento deve ser moldado por Jesus e o Novo. Esse item aqui, irmãos, é uma das regras de hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. No Antigo Testamento, nós tínhamos as alianças baseadas em sacrifícios, em algumas coisas assim, chamada Antiga Aliança. No Novo, com base em Cristo. Então, nós precisamos interpretar o Antigo à luz do Novo. Qualquer texto da Escritura precisa ser interpretado à luz de toda a Escritura. Eu não posso pegar um texto isolado da Escritura
e tentar interpretá-lo ou fazer dele um dogma sem olhar toda a Escritura. Por isso que é tão importante a gente ter esse panorama de toda a Bíblia, para entender toda a história da revelação, da redenção. Jesus falou isso quando disse, ó, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Isso é importante a gente frisar aqui, porque tem pessoas que desprezam o Antigo Testamento, desprezam, por exemplo, o livro de Levítico, porque esses rituais, esses sacrifícios, era lá no Antigo. Verdade. Literalmente, era lá no Antigo, mas eles apontavam para Cristo. E tem princípios que estão ali sendo ensinados até hoje. Por exemplo, o livro de Levítico diz, sede santos porque eu sou santo. Isso não mudou. Nosso Deus continua sendo santo. Por ele ser santo, o seu povo tem que ser santo. Então, a gente precisa olhar sempre esses princípios. Com relação à lei cerimonial do Antigo Testamento e ao sacerdócio levítico, ao santuário, o Novo Testamento registra um número de exemplos de como esse cumprimento por parte de Jesus se desenvolveu em entendimento e práticas individuais. Há várias referências, aqui há só algumas, como que foi cumprindo cabalmente tudo que estava previsto e tudo que as leis cerimoniais e o sacerdócio apontavam para Cristo. O livro de Hebreus todo foi escrito para mostrar isso. A superioridade de Cristo e como que essas coisas se cumpriram. A instituição da nova aliança em Jesus e por meio dele coloca o Antigo Testamento sob uma nova luz, a luz do Evangelho, a luz da nova aliança. E o próprio Jesus diz que se é nova é porque a velha já passou. Então nós não podemos mais querer relacionar com Deus literalmente como era no Antigo Testamento. Nós tiramos do Antigo Testamento principalmente os princípios. Eu não preciso matar um ovelho, um carneiro a cada dia. Hoje, com essas questões ambientais, se a gente fizer isso, a gente vai até ser preso por essas coisas todas, por normas de higiene e tudo mais. Mas nós sabemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi imolado. Então nós vivemos uma nova perspectiva. Nós não desprezamos o antigo, nós reinterpretamos ele à luz do novo e do contexto de toda a Bíblia. A instituição da nova... já li. Primeira parte do livro de Levítico trata das ofertas. Lembra que nós vimos as ofertas? Oferta do holocausto, oferta pacífica, nós já vimos aquelas ofertas. E dos ofertantes, enquanto a última parte vai tratar das festas e daqueles que apresentam. E é o que nós vamos tentar ver um pouco hoje. Essa parte de falar oferta e ofertante, festa e aqueles que a praticam, é muito importante quando a gente lembra de Gênesis. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus primeiro olha para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Então, quando Deus fala que afaste-se da iniquidade aquele que se aproxima de Deus, se eu me aproximo de Deus ainda totalmente despreparado, Deus não vai aceitar nem a minha pessoa, nem a minha oferta, nem o meu sacrifício. E esse é o equívoco que as pessoas distorcem as Escrituras, porque quando Jesus diz assim, que vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e a gente ensina muito a vinde como estáis. O vinde como estáis é que eu não posso fazer nada por isso, mas uma vez que eu cheguei a Cristo, eu tenho que mudar de vida. Senão não houve arrependimento, senão não houve verdadeira conversão. Então não é permanecer como eu estava. Então é realmente mudar de vida, porque Deus só aceita a oferta se ele aceitar primeiro o ofertante. Deus só aceita a festa se ele aceitar primeiro quem está oferecendo. Se os sacrifícios falavam do sangue que salvava, as festas falavam do alimento que sustentava. E ambos são de Deus. Deus tanto salva como sustenta. Os sacrifícios correspondem aos cálices da ceia do Senhor, que nos lembra a morte de Cristo na cruz, pelo qual fomos remidos. O pão da comunhão testifica da sua vida, da qual somos participantes. E Levítico capítulo 23, que é a base de hoje,
nós temos mencionadas ali umas 7 festas. Nós vamos começar a pincelá-las hoje. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Levítico 23. Alguns textos vão estar aqui no slide e outros não. E aí a gente vai lendo. Levítico 23, de verso 1 a 3, está na tela e fala da instituição da festa do sábado. Alguém pode ler, por favor? Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A primeira festa que Levítico 23 vai mostrar é a festa do sábado, do dia do descanso. E é bem claro que o que ele está falando aqui em Levítico, nós já vimos também em Êxodo, que diz, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º você vai descansar. E é interessante que ele coloca algumas coisas. É um descanso solene, é algo sério, é algo importante, é algo com autoridade. É uma santa convocação. Não é uma opção. O dia do descanso, a festa do sábado, não é uma opção. É uma convocação santa. E aí é bem claro, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Ou seja, o sábado, esse dia do descanso, recebeu um lugar proeminente. Era uma festa de repetição constante a ser observada durante todo o ano e o ano todo, a cada 7º dia. Ou seja, durante todo o tempo, o povo de Israel precisava trabalhar 6 dias e descansar no 7º, um dia de adoração e de descanso. Trabalhar mais 6 dias, adoração e descanso. Esse princípio, ele não mudou. O princípio é o mesmo. Nós temos que tirar, e é uma das coisas que eu tenho sentido muito falta na igreja nos últimos 20, 30 anos, é que se perdeu aquela ideia do dia do Senhor, do dia dedicado, porque o descanso é você descansar em Deus, você descansar na família, mas é um dia basicamente de adoração e descanso. Você vai fazer outras atividades, sendo que a principal dela é louvar e adorar a Deus. E hoje, e não é novo isso, já vem de muitos anos, é o dia que as pessoas acham que é o dia de ir no clube, que é o dia de passear na feira, é o dia de passear no shopping. O que se menos lembra é que deve ser um dia dedicado à adoração ao Senhor. Adoração em família e adoração com o povo de Deus. Essa é a primeira festa de Levítico, capítulo 23, a festa do dia do sábado. Depois, ainda falando aqui do sábado, volta um pouquinho. Era celebrado o término da criação de Deus. O dia do descanso festejava o término da criação de Deus, conforme está em Gênesis 2. Os cristãos celebram no primeiro dia da semana, não é no sábado, o dia de semana. É o Shabat. É no primeiro dia da semana, porque é o dia que o nosso Senhor Jesus levantou do túmulo, o dia da ressurreição. Assim, os cristãos celebram a consumação da obra da redenção. A última coisa que Jesus falou na cruz do Calvário é está consumado. Então, quando ele ressuscita num domingo, no primeiro dia da semana, que a gente costuma chamar de domingo, a igreja passou a celebrar o sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor, desde os primórdios, desde o início, desde a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana e não no sábado. Então, isso é uma incoerência ou uma má interpretação daqueles que querem defender o sábado como dia da semana.
E não são só os adventistas. Nós temos, por exemplo, a Valnice Milhomens, que foi missionária batista da Convenção Batista Brasileira na África, hoje ela é sabatista. Você tem grupos de metodistas que são sabatistas. Você tem grupos de pessoas, você tem grupos de batistas hoje que são sabatistas. É um equívoco, é um erro de interpretação bíblica e é um erro de hermenêutica. Não se pega o princípio, se pega a palavra sábado. Mas a palavra sábado, na verdade, ela é Shabat. É o descanso, não quer dizer dia de semana. E nós cristãos celebramos o descanso no domingo em função da ressurreição de Cristo. Então nós estamos celebrando a obra da redenção. A segunda festa, listada em Levítico 23, é a festa da Páscoa. Eu vou pedir alguma outra pessoa que libere o microfone e leia os versos 4 e 5 de Levítico 23, está aí na tela. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, 4, 5. Ele volta a falar que é festa fixa, ou seja, é algo permanente. Ele volta a dizer que é santa convocação, ou seja, não é opcional. É convocação. Quando, por exemplo, na igreja a gente faz uma convocação para a assembleia, não é convite, é convocação. A gente sabe que nem todo mundo vai, a gente sabe que nem todo mundo leva a sério, mas a pessoa que não leva a sério uma convocação oficial, ela, na verdade, está desobedecendo um normativo. Então, Deus está falando, olha, essa festa é uma festa fixa, é uma santa convocação que deve ocorrer no dia determinado. Qual é o dia? O primeiro dia do mês. Primeiro mês, os 14 dias do mês, vai ser, no final da tarde, a Páscoa do Senhor. E a Páscoa falava da redenção. Era celebrada na primavera. Era considerado o dia da independência do povo de Israel. A primeira Páscoa foi lá no Egito, antes da saída. Foi quando colocavam lá o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Depois disso, Deus estabelece uma festa anual chamada Páscoa, para que o povo se lembrasse do livramento de Deus. Eles não festejavam com paradas ou com fogos de artifício, mas com um grande culto de adoração a Deus. Em vez de festejar a independência com muito barulho, era cultuando a Deus, da maneira que Deus escolheu. Todo judeu deveria ir a Jerusalém, principalmente só se não tivesse jeito de ir nessa festa. Era uma das festas que a pessoa deveria ir a Jerusalém. Nós vamos ver Jesus afluindo a Jerusalém em algumas Páscoas. É muito claro isso no Novo Testamento. A festa da Páscoa durava apenas um dia, mas a dos pães asmos, que vai vir logo a seguir, se prolongava por 7 dias, como começava o Ano Novo. O Ano Novo judaico começa, então, com a festa da Páscoa. É o mês de Abide, fica entre março e abril do nosso calendário, porque o calendário judaico ele é lunar. Ele é um calendário de 28 dias, não de 30 igual ao nosso. É interessante que os judeus celebram a Páscoa até hoje, porque eles continuam aguardando o Messias. Eles continuam esperando a vinda do Cristo. A próxima festa que o texto nos mostra, de Levítico 23, é a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Alguém pode ler, por favor? Está aí na tela, Levítico 23, de 6 a 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis
oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, ela iniciava junto com a Páscoa e durava toda uma semana. A festa dos pães asmos. E esse pão sem fermento simbolizava principalmente a vida de Cristo sem pecado. Eles comiam pão sem fermento exatamente porque o fermento simbolizava o pecado. A próxima festa é a festa das primícias. Eu não pus o texto aí porque ele já é um pouco mais longo. É a festa das primícias. Essa era a terceira festa da primavera. E como as outras duas, ou seja, Páscoa e Pães Asmos, era uma representação da redenção. Na Páscoa comemorava-se o livramento. Na festa dos Pães Asmos, ressaltava o rompimento com o passado e com o pecado. E na festa das primícias, festejava-se a nova vida. Percebem como são intercalados as festas e os motivos? É importante observar que, conforme as prescrições divinas, essa festa deveria ser celebrada na nova terra, em Canaã, e não no deserto ou no cativeiro, porque eles não tinham como plantar. Eles não iam ter colheitas quando não tivesse na terra. Então, é uma festa que foi estabelecida, mas foi estabelecida para ser festejada num futuro, quando estivesse na terra prometida. E no início da colheita, o povo deveria festejar agradecendo ao Senhor pelo cuidado providencial. Era um reconhecimento de que é Deus que provê todas as coisas. É a mesma ideia do dízimo. Nós somos gratos a Deus e devolvemos o dízimo, assim como eles devolviam as primícias, como gratidão a Deus e reconhecimento da providência divina. Israel apresentava feixes de cereais novos, uma oferta que trazia em seu cerne sinais de esperança de uma nova vida. Aponta para a nova vida em Cristo Jesus. A igreja, isso aqui é o John MacArthur que diz, a igreja é composta por pecadores. E a festa das primícias era um protótipo, um modelo da redenção mais plena que viria com Cristo. O Senhor Jesus foi oferecido como Cordeiro Pascual e sepultado na véspera da festa dos pães asmos. A data da ressurreição de Jesus ocorreu em uma festa das festas judaicas, e isso não foi acidental. Deus planejou tudo, de modo que Jesus não apenas permanecesse na sepultura até o terceiro dia, mas especialmente irrompesse do túmulo na festa das primícias. Paulo vai dizer que ele, Jesus, é o quê? A primícia dos que dormem, não é isso que ele diz? Ele tira isso dessa ideia aqui. Quando Paulo afirma isso, é porque ele faz essa leitura que a ressurreição de Cristo deu na festa das primícias. Nós vamos parar com essas 3 festas por enquanto, com essas 4 festas, e eu quero abrir, nós temos alguns minutos ainda, para perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Semana que vem nós vamos continuar nas festas. Percebe como que é importante a gente estudar o Antigo Testamento, estudar essas festas, não é reproduzi-las, mas é tirar delas a lição e fazer essa conexão entre o Antigo e o Novo, porque o Novo interpreta o Antigo. Lembra quando Jesus diz assim, viste o que foi dito aos antigos? Lá no Sermão do Monte, ele faz isso várias vezes. Ele está dizendo, olha, a partir de agora, a interpretação ela é feita com base em todo o meu evangelho. Não é uma interpretação isolada. Então, uma boa interpretação do Antigo Testamento é através da luz do Novo. E isso é importante a gente ter pelo menos uma noção do livro de Levíticos. Perguntas, colocações, dúvidas? Eu gosto que esse povo nunca tem dúvida. Oi. Quando fala, não sei, só vai falar alguma coisa sobre os sacrifícios? Vem depois, alguma coisa assim ou não? Nós falamos já, né, sobre o sacrifício. Eu tenho que mandar para você, mas eu posso falar. Diga. Não, é porque fala dos animais impuros, né? Isso. A questão dos animais impuros era porque
era aquela questão mesmo de higiene ou tem alguma coisa ligada ao espiritual? Como que é? Tem a ver com a impureza simbolizava o pecado. Então, o animal, para ser oferecido a Deus, tinha que ser puro, assim como o sacrifício que ia lavar o sangue do povo tinha que ser de alguém que não tinha pecado. Aquele animal puro apontava para Cristo, é um tipo de Cristo. O livro de Hebreus mesmo fala isso. O sangue de bodes e carneiro não pode lavar pecados, mas do Cordeiro de Deus. Então, o animal tinha que ser puro, sem defeito, sem mácula, porque a impureza e o defeito simbolizavam o pecado. Então, como que o homem que ia ser sacrificado tinha que ser sem pecado? Ele tem uma conotação extremamente espiritual. Porque o defeito, por exemplo, ele mancar, não tem nenhum problema de higiene. Ele quebrou uma pata e manca. Ele não tem nenhum problema de sanitário. Mas ele não servia para o sacrifício porque ele era defeituoso. Então, o defeito apontava para a falha, para o pecado. Ok. Essa semana eu vou mandar o resumo dessas aulas de Levítico para vocês. Mais alguma pergunta, colocação? Porque o nosso tempo está terminando. Eu quero pedir perdão, que hoje eu estou um pouco triste em função da situação do papai, e talvez vocês tenham percebido isso no vídeo. Na verdade, o papai piorou muito, está muito ruim, e a cada dia, em vez de melhorar, ele piora. Então, isso tem mexido muito com a gente, tem sido muito difícil, mas Deus está no controle, está nos ajudando, e nós estamos aqui de pé. Seguindo, amanhã eu estou indo para Rio Verde, eu vou passar antes em Goiânia para visitar a mãe do Brendo, que ele é o menino que foi minha ovelha em Palminópolis, está muito mal no hospital, ele sofreu um acidente de moto, corre o risco de perder as duas pernas, e hoje, quando eu vinha de Brasília, ela me ligou chorando, eu tive que parar o carro para conversar com ela, orar com ela. Então, eu combinei com a Raquel da gente dar uma passada lá na porta do UGOL para vê-lo, para orar com ela, dar um abraço, um conforto, e depois a gente segue para Rio Verde. Acredito que amanhã à tarde eu estarei por aí. E domingo nós estamos juntos na igreja. Tá? Por favor, continue a orar por nós, orar pela mamãe. Minha irmã também, agora está caindo a ficha para ela que o papai está indo. Ele está perto realmente de falecer. Ele voltou a ter um descontrole da pressão, está com infecção praticamente generalizada, tomando muito antibiótico, não consegue respirar sem o aparelho. Então, a situação é bem... Está imóvel, o lado esquerdo principalmente não mexe nada. Os médicos não estão muito preocupados com isso ainda, porque a preocupação maior é salvar a vida, né? Então, essa questão de o dano colateral, de o dano neurológico, só vai ser olhado, se for ser olhado, se ele conseguir escapar. Mas nós estamos entendendo que, e eu falo isso com muita dor no coração, mas nós estamos entendendo que os dias dele estão chegando ao fim. Então, isso tem abalado muito a mamãe, são 65 anos de convivência, a nós também, mas nós estamos orando para Deus fazer a vontade dele. Tem sido difícil. Essa semana eu estive na UTI e terça-feira, pela segunda vez ele me conheceu, mas ele estava chorando, lágrimas escorrendo, mas ele estava péssimo, péssimo. A única coisa boa foi que ele me conheceu. Orei com ele, ele apertou minha mão, mas hoje a minha irmã foi lá, ele já está atônito, já está fora de si. Já não conheceu ela, já saiu de lá chorando. Então está assim muito alto e baixo. Na verdade, não tem alto. Tem algum lampejo. Quando você olha o quadro mesmo, tem sido só piora.
Então, vamos continuar orando. Deus tem nos fortalecido e vai continuar fortalecendo. Agradeço muito aí as orações, o apoio que vocês têm nos dado. Tá bom? Obrigado. Semana que vem nós continuamos e domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir. Acredito que amanhã à tarde eu estou em Rio Verde. Deus abençoe vocês. Um abraço.